Uma empresa ou mesmo uma pessoa física que tenha sido condenada a pagar uma dívida trabalhista pode ter o nome incluído nos serviços de proteção ao crédito, caso não faça o pagamento no prazo dado pela Justiça. Convênios da Justiça do Trabalho com Serasa Experian e o Mutirão Nacional de Execuções Trabalhistas, que serão realizados na próxima semana, vão permitir que mais trabalhadores recebam seus direitos. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio conosco o advogado trabalhista Cláudio Santos. Doutor, boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Vamos explicar para quem está em casa o que acontece se o devedor não pagar o que foi determinado pela Justiça. A legislação processual, ela prevê a possibilidade de constrição dos bens daquele devedor. Então, independentemente de a dívida ser trabalhista ou ser de natureza civil, quando o processo vai à Justiça e há uma condenação, esse devedor tem que pagar com dinheiro ou com seus bens, móveis ou imóveis, essas dívidas. Agora, a gente sabe que dívidas com comércio, com bancos, o devedor tem às vezes 5 anos, né, o prazo com o nome no cadastro. E no caso dessas dívidas trabalhistas, é o mesmo prazo? Isso muda? A lei de regência é a mesma, do Código de Defesa do Consumidor. Então, o nome ficará consignado naqueles registros até 5 anos. Após esse período, não pode mais haver qualquer consulta. Mas há que se ressaltar que quando o trabalhador ou quando o empregador ele quita a sua dívida, ele não pode mais constar como devedor. Ele fica registrado para efeitos de consultas futuras, mas não há que se falar em consultar, até porque ele não está mais inadimplente. Não tem mais restrição, né? Não tem mais restrição ao seu crédito, mas fica no banco de dados por um prazo de 5 anos, que é o prazo prescricional para eventualmente poder cobrar novamente essa dívida. E qual é o prazo, se ele pagar a dívida hoje, qual é o prazo para retirar o nome dele do cadastro? Via de regra, 48 horas. 48 horas é o prazo razoável para que saia o nome dele, até para os procedimentos internos, burocráticos, para que ele possa sair dessa listagem e aí já poder novamente contratar, enfim, contrair créditos. E se passar disso, tem algum prejuízo? Ele pode acionar a Justiça? Pois é, a Justiça vem entendendo que essa colocação de nome de forma indevida, isso dá direito a danos morais. Então, pode ser que aquele prejudicado busque o Poder Judiciário para haver uma condenação por dano moral, ter uma reparação civil por ter constado seu nome indevidamente nesses registros. E o Mutirão Nacional de Execuções Trabalhistas, que é esse que eu falei no início, como que ele vai funcionar? Como é que... Pois é a 6ª etapa desse mutirão. A Justiça do Trabalho vem se esforçando para que os devedores da Justiça do Trabalho possam quitar seus débitos. E essa semana nada mais é do que um incentivo, uma mobilização de todo o Judiciário Trabalhista de primeira e segunda instâncias para que possam concluir esse processo. Porque, Raquel, é muito difícil, porque o trabalhador ganha na justiça o seu direito, tem direito a receber suas verbas, mas acaba não recebendo, demora muito para receber. Esse é um dos gargalos que nós temos hoje, infelizmente, no nosso Poder Judiciário, o processo de execução. É até vulgar dizer, mas é aquele que você ganha, mas não leva, e demora muito a levar, demora muito a receber. E esse esforço da semana é importante, porque empregadores, devedores e credores, trabalhadores são convocados a participar desse esforço, desse mutirão, para poder quitar essas verbas. Tá certo, doutor Cláudio, continua com a gente, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Tá certo. E nós voltamos a conversar com o advogado trabalhista Cláudio Santos sobre dívidas trabalhistas. Doutor, bom, vamos falar dos valores, né, que podem ser bloqueados. Contrato, salário, poupança, aplicações, o que pode e não pode ser bloqueado? Pois é, o Código de Processo Civil traz um rol de ativos que podem ser bloqueados para o pagamento, né? O primeiro é o dinheiro, ou seja, as contas correntes que você pode fazer esse bloqueio. Entretanto, existem algumas situações, conta salário, pensões, que o próprio Código veda essa, né? Ou bens também que são gravados com impenhorabilidade, ou mesmo bem de família, esses não estão afetos, não é possível fazer esse bloqueio. A preferência, Raquel, que se dá a essa execução, quando você vai bloquear alguma coisa, é o dinheiro. Porque, de fato, ao bloquear o dinheiro, você consegue que o credor tenha um acesso mais fácil ao seu crédito, no caso, a dívida que o devedor tem com ele, né? E como o réu executado é incluído no Bacen Júri? Pois é, essa é uma sistemática bastante interessante e recente, em que permite que o juiz trabalhista tenha acesso às contas correntes
dos empregadores, da empresa ou mesmo dos sócios. Então, ele tem esse poder de bloquear na fonte, na origem, diretamente na conta corrente, mediante uma senha que ele entra na conta corrente com esse convênio com o Banco Central e bloqueia o dinheiro suficiente a saldar a dívida, a saldar aí o crédito que esse trabalhador tem. Então, foi uma medida que, de uma certa forma, agilizou as execuções e permitiu que muitos trabalhadores pudessem receber o que efetivamente, né, tem direito, já que esse acesso é direto à conta corrente do devedor. E é possível cancelar as ordens judiciais no Bacen? Sim, mediante recursos, sim. Há recursos próprios para quando há um excesso no bloqueio ou quando você bloqueia crédito que não poderia ter sido bloqueado. Então, os advogados dos devedores manejam recursos para afastar essa penhora, mas eu repito que é um importante mecanismo para que haja uma efetividade do processo judicial. Porque o processo judicial, quando você ganha o direito, muitas vezes ele não tem a efetividade porque você demora muito a receber. E essa medida do Bacen Jude é muito importante para ter essa celeridade. E o passo a passo para o encaminhamento de uma ordem judicial de bloqueio de valores para as instituições financeiras? Pois é, o credor tem que fazer o requerimento ao juiz, informando as contas correntes, informando que nessas contas correntes existem valores, e o juiz, ao despachar o processo, fará esse bloqueio de forma online, como eu me referi agora há pouco. Dr. Cláudio Santos, muito obrigada pela participação conosco. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde.